Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Founders Hack. Eu me chamo Thiago Bessa, sou co-host do podcast junto com o Daniel e nós idealizamos essa entrevista com o intuito de trazer um conteúdo acionável, insights práticos, através de um modelo mais objetivo. Esse podcast faz parte da New Hack, nós somos um ecossistema de apoio a empreendedores early stage. E não deixem de checar na descrição a nossa comunidade. Nós temos mais de 500 founders que trocam insights, dicas, experiências dentro desse ambiente. E também o nosso evento, o New Hack Journey, que acontecerá em maio. Essa imersão acontece em 2 dias, com o intuito de acelerar startups em early stage. Nós proporcionamos workshops práticos com líderes de mercado, mentorias customizadas e oportunidades de revisões de pitch. E para o episódio de hoje, nós temos o prazer de receber conosco a Miriam Koga. A Miriam é uma third-time founder que, enfim, vem se destacando desde os tempos estudantis, onde ela ganhou mais de 40 Olimpíadas estudantis internacionais também. Ela cursou engenharia de materiais no Instituto de Tecnologia de Geórgia, onde ela acabou dropando por conta de se tornar uma empreendedora de tecnologia posteriormente. Ela também passou por startups de alto crescimento, como por exemplo a Traction, onde ela ocupou o cargo de head de finanças. Depois ela fundou a Dupla, que é uma startup que nasceu com o intuito de introduzir mulheres no mercado de tecnologia. Posteriormente, também lançou a Voider no mercado, que era uma startup para automatizar teste de qualidade de aplicações de tecnologia. E hoje ela é cofundadora da Harumi. Eu gostaria, Miriam, que você explicasse um pouco do que vocês estão construindo, qual problema vocês estão atacando. E muito obrigado por topar aqui conversar com a gente. Obrigada eu, você me apresentou melhor do que eu conseguiria. Boa, Eu começo falando da empresa atual, então? pode ser. Tá, a startup começou no finzinho do ano passado, em outubro, e basicamente a dor que a gente está resolvendo é a dor de otimizar processos. Hoje a gente está focando mais na área de manufatura, porque é onde tem mais processos manuais, logísticos. E só que, na verdade, a pesquisa operacional que a gente lida dá para ser aplicada em outras verticais também, desde a área de finanças, e-commerce, as aplicações são infinitas. Para a gente chegar nessa ideia, basicamente a gente entrevistou pessoas que atuam nessa área, nessas grandes empresas, e a gente foi detectando dores em comum em todas elas. E aí, como funciona? A gente pega os dados de empresas de médio e grande porte, analisa onde estão as ineficiências com modelagens matemáticas, e tudo isso a gente está acelerando o processo dessas modelagens com inteligência artificial, porque o meu co-founder é o nosso CTO e ele tem uma experiência muito grande com IA. E com essas modelagens a gente consegue mostrar para a empresa como ela consegue fazer tudo o que ela faz hoje, só que de forma mais otimizada, então cortando custo, ou se ela está focando na receita, como ela consegue aumentar a receita. E de forma bem básica Uhum. é isso. Não, mas muito bacana, foi uma ótima sacada mesmo. E para começar aqui, queria entender como que você fez a transição de um estudante de engenharia de materiais para depois se tornar head de finanças de uma das startups que mais cresce no Brasil e posteriormente fundar 3 empresas de tecnologia. Como que você fez essa jornada de mudança, assim? Não foi nada planejado, porque eu estava lá estudando engenharia, e estudar fora é caro. Meus pais fizeram um baita esforço para conseguir me manter lá, eu sou muito grata. E só que eu não estava muito feliz mesmo, eu estava meio faltava alguma coisa a mais além do objetivo de tirar boas notas. Eh, beleza, mesmo assim eu não pensava em sair da faculdade. Só que veio a pandemia e eu fui forçada a voltar para o Brasil, e nessa época, eu terminei o semestre online, veio o summer break, que é as férias de meio de ano lá, que duram 2 meses e meio, e eu queria fazer alguma coisa, não dava pra ficar parada aqui no Brasil muito tempo. E aí foi quando eu vi o Igor, que é o founder lá da Traction, Sim. postando no LinkedIn que ele estava procurando alguém pra tocar vendas. Tocar vendas, e daí você foi tocar finanças, basicamente. Não, não, Ah, eu você começou com comecei eu vendas? comecei com vendas. Ah, legal. Ele abriu a vaga de vendas. E na época eu mandei a mensagem pra ele pra participar do processo seletivo, ele gostou. Eu fui a primeira pessoa de vendas, Legal. e aí, meio que na mesma época entrou o Leonardo, que é o terceiro founder e toca a área comercial lá. E a gente foi estruturando, prospectando clientes,
a gente conseguiu trazer grandes contas como a Embraer, Maryland, depois. Eu ajudei a colocar a Traction nos primeiros press release, na Legal. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então, foi uma oportunidade de eu me desenvolver muito. Desculpa, pra não me prolongar muito, você perguntou Imagina. como que foi essa transição. O outro fundador lá, que é o Gabriel, ele ficava batendo na tecla de: Miriam, você vai dropar a faculdade Hum, pra ficar com a gente. E eu falava: claro que não. Eu batalhei muito pra estar estudando aqui nos Estados Unidos. Aqui não, né? Lá nos Estados Unidos. Obviamente eu não vou largar. Só que eu estava tão mais feliz trabalhando naquele ambiente dinâmico do que eu estava na faculdade. E eu já tinha um sonho de criar uma empresa. Só que chegou um momento que eu não conseguia mais me ver voltando pra lá. Porque se você quer criar uma empresa, você não necessariamente precisa de um diploma, porque você que tá. Você não vai passar por um processo seletivo pra você se contratar, né? Os diplomas são sim. importantes em algumas áreas. Ah, e aí chegou um momento que eu falei, e se eu dropar? Eu comecei a pensar. Fiquei uma semana inteira sem conseguir dormir direito, até que eu tomei a decisão. Meus pais foram totalmente contra. Foi bem difícil em casa, mas eu tava tão convencida de que se eles realmente eh, não gostassem mesmo da ideia, eu ia dar um jeito, eu ia sair de casa e ia dar um jeito. Aí foi isso, essa transição. Aí eu fiquei um semestre tocando vendas, depois surgiu a oportunidade de tocar a área de finanças, porque a Uhum. pessoa que estava tocando, ela estava sobrecarregada, ela ter que sair desse cargo. E você E já tinha tido alguma experiência tocando alguma área financeira ou estudando nenhum. sobre você foi aprendendo na hora, assim? É porque eu sempre fui uma pessoa que executava muito. Então, Uhum. tudo que o Igor falava pra eu fazer, eu fazia. E, na verdade, como eu sabia que eu queria empreender, eu pegava todas as oportunidades que eu tinha de aprender com ele, eu colava nele e ficava vendo tudo que ele fazia. Então, ele comentava: nossa, eu vou usar o sábado de manhã pra fazer a conciliação. Aí eu falava: Igor, eu posso ver você fazendo? Tipo, você não precisa nem gastar tempo me explicando nada, só compartilha a sua tela e eu vou ficar assistindo você fazendo a conciliação. E eu ficava vendo. É, Aí eu muito fui legal. aprendendo na marra. E também um dos anjos da Traction, que é o Michael Lehman, ele era CEO, Chief Accounting, Chief Administrator. Agora. Tocava o administrativo financeiro, É, basicamente. da Volkswagen. Uhum. E eu fui pegando dicas com ele também. Então, eu Legal. consegui, quando o Igor deu essa oportunidade de tocar finanças, eu consegui aprender junto com o Michael para fazer projeção financeira, o FP&A. E daí, nessa época, eu já estava pagando os salários das pessoas. A gente recebeu o aporte da Y Combinator. Uhum. Aí eu já estava conversando com o Michel, sabendo onde colocar o dinheiro em renda fixa, né? Então, eu Entendi. fui Legal. Foi aprendendo. aprendendo, se modelando bastante no pessoal que já tinha tido experiências, né, nesse assunto. Mas bem interessante. E, assim, depois de você ter executado 3 processos de product discovery diferentes, né, o que que você consegue compartilhar com o pessoal que está nos assistindo agora de melhores práticas ou até mesmo de frameworks que você utiliza para minimizar ali vieses e erros que vocês podem ter, ao executar esse processo de descobrir qual produto que faz sentido para atacar a dor que vocês estão pretendendo resolver? Uhum. É um processo muito complexo, porque Sim. acho que depende também se você quer construir uma empresa que vai ser uma empresa bem-sucedida, mas não necessariamente vai escalar exponencialmente e virar uma empresa de bilhão, ou se você realmente quer fazer só uma empresa de bilhão, porque o esforço, o que você tem que acertar para ir por esses dois caminhos é um pouco diferente. Uhum. A primeira empresa que eu fiz, que era a dupla, ela tinha uma necessidade de mercado. eh, não vou dizer óbvio, mas as pessoas queriam contratar mulheres naquela época para preencher vaga, para o time ficar mais diverso, enfim. Então, se eu quisesse fazer um business que crescesse meio que linearmente, eu ia conseguir, mas não ia ser uma startup que ia escalar de forma exponencial. Aí, por isso que eu decidi encerrar a operação da primeira, porque não se encaixava com o que eu enxergava de construir algo Entendi. bem grande. Mas poderia ter funcionado. Aí, na segunda, que eu tava na Voider, a gente foi pivotando diferentes ideias também, porque a gente queria algo que escalasse com bastante base tecnológica. E
sempre no processo conversar com potenciais usuários, entender como eles fazem o que você está pretendendo resolver. É muito importante. Você dificilmente vai tirar uma ideia da sua Sim, cabeça e ela tá certa para o público que você quer atender. Então, parte fundamental é esse discovery. Mas eu digo que é difícil porque, além de você acertar a necessidade, você tem que acertar o modelo de negócio, você tem que acertar timing, você tem que acertar. Então, precificação e etc. é muito difícil. Com certeza, né, não é tão trivial assim esse processo. E entendendo aqui agora um lado um pouco mais voltado para a cultura, né, você criando startups, muitas vezes você vai ter que competir com incumbentes ou empresas que são muito mais capitalizadas do que você, e por isso você tem que ser muito ágil e veloz, né, para tentar realmente, ah, se diferenciar em velocidade de go-to-market ou até mesmo desenvolvimento de produto, e muitas vezes isso acaba ocasionando em erros ou equívocos e, enfim, faz parte da história de qualquer startup. Gostaria de entender nesse sentido, como que você lida com o erro dentro da Harumi, como que você, enfim, eh, reage a isso em relação aos seus colaboradores e até mesmo como que eles se sentem em relação a esse tema. Uhum. Nós não somos de ficar pegando no pé de quem erra, porque todo mundo erra, eu erro muito, ainda mais numa startup que você tá criando algo que é novo. Inclusive, de parte de cultura, tem um livro muito legal que fala que é o livro da Netflix, No Rules, Rules. Ah, sim, sim. E eu, Sobre as férias flexíveis, né, e etc, Netflix. É esse o é esse mesmo, que ele ele fala escreve. das férias nesse livro. Só Isso. que o que eu acho legal lá é que ele explica essa diferença entre você tá querendo construir uma empresa que tá liderando em termos de inovação. Para você fazer isso, você tem que dar liberdade de as pessoas testarem coisas. E se você dá liberdade, parte das coisas, elas vão errar. Então, é só algo que você precisa aceitar dentro da empresa. O que você não pode aceitar, a pessoa tá acomodada e não tá trabalhando. De fato. Mas enquanto as pessoas estão ali engajadas, eu não vejo problema de ninguém errar, não. Perfeito. E voltando, entrando em um tema aqui adjacente a esse, igual você foi lá atrás, uma pessoa, enfim, talentosa, curiosa, que realmente tinha o interesse de aprender e de, enfim, executar, principalmente, como que você, nas suas empresas e principalmente na tua empreitada, constrói uma estratégia de captação e de retenção de talentos, principalmente num estágio, enfim, em early stage que você está agora, que o principal seriam as pessoas que você está trazendo junto da jornada. Uhum. Eu posso começar falando do meu co-founder, porque eu às vezes eu me pergunto como que eu consegui trazer É, a ele. primeira pessoa que o primeiro cliente que você vai vender o business é o seu co-founder, né, então Uhum, porque o Marcel, ele, em termos de tempo de mercado, ele é muito mais experiente que eu. Eu tô com 25 anos, o Marcel tem 37 e ele uhum, já foi diretor de produto em empresa grande. Eh, mas eu acho que é uma questão de vender o sonho, eh como posso dizer? Eu acho que na minha trajetória eu tive que amadurecer muito, eu convivia com gente de diferentes idades, e você conseguir encaixar o seu discurso com a mentalidade e o momento de vida daquela pessoa. Então, hoje, por exemplo, o Marcel tá com 2 filhas, ele tá num momento de vida dele em que ele tem que priorizar, às vezes, cuidar dos filhos. Eu sou super aberta, eu entendo, eu dou essa flexibilidade, apesar de não estar no mesmo momento. uhum. Então, você conseguir se adaptar, ser compreensível e mostrar o que você quer construir no longo prazo, você consegue atrair essa pessoa. Hã, e tratar com respeito também, né. Eu acho que tanto eu quanto o Marcel, a gente se identificou porque nas nossas trajetórias empreendedoras anteriores, a gente tinha porcentagens menores nas empresas em que a gente era co-founder. Uhum, Isso não incentivava a gente. Eu enxerguei isso. Então, quando eu chamei ele como co-founder, apesar de eu ter chamado e a ideia que a gente tá trabalhando hoje ter vindo de mim, independente disso, eu sei que a jornada vai ser de longo prazo. Então, eu já falei: "Marcelo, vamos dividir meio a meio a porcentagem". uhum. E a pessoa vai vendo tudo que as coisas que eu vou falando fazem sentido. Mas não só com ele, com as pessoas que a gente traz para o time também. Então eu deixo super Legal. aberto, assim. Hã E além disso, você tem alguma estratégia para gerar esse senso de
ownership ali dentro dos colaboradores, né? Não sei se vocês já possuem uma estratégia de stock option, de phantom shares ou algo nesse sentido, ou, enfim, se isso é planos para o futuro. A gente tem. Todo mundo que tá conosco tem vontade de estar no longo prazo, eu acredito. Uhum, Então, já demos porcentagem para esses primeiros funcionários, sim. O stock legal. options. Legal. Ah, eu acho que, né, combinação de alinhar o discurso com, de fato, essa entrega do equity correspondente a metas e ao esforço que os colaboradores, né, executam na sua empresa, eu acho que é o que mais realmente faz a diferença para reter esses talentos, né. Uhum. E entrando no assunto agora, um pouco mais voltado, né, para como, né, a gente passou ali por produto, essa atração de pessoas realmente faz a diferença no seu business. Agora, como que você leva esse produto ao mercado? Como que você realmente executa a estratégia de go-to-market para angariar seus primeiros clientes e validar se o seu business de fato, né, enfim, alcançar ali o PMF, né? Acho que tem diferentes jeitos, mas como a gente tá fazendo hoje, como no processo de discovery nós falamos com múltiplas pessoas que já poderiam ser nossos primeiros clientes, eu já fui criando uma comunidade. E acho que essa barreira hoje, ela independe de tecnologia. Porque com a IA as barreiras de competição têm caído. Sim. Agora, se eu tô construindo a minha comunidade, eh, eu consigo lançar o produto e essas pessoas vão ser as primeiras a estar testando, elas estão ali perto de mim. Então, o nosso go-to-market começou assim. E tem funcionado. Essas pessoas estão testando, estão dando feedbacks. E mais do que isso, é que na área que a gente tá de pesquisa operacional, é um desenvolvimento matemático que tem uma interseção com a área acadêmica muito grande. Então, nessa comunidade, a gente tem também professores universitários da Federal de São Carlos, da Federal da Legal. Paraíba. Eu acho que todo, não vou dizer todos, mas vários professores que são os mais influentes aqui do Brasil nessa área, eles já estão lá. É um grupo no WhatsApp, literalmente. Não, o efeito de comunidade é muito forte mesmo, é o que a gente tenta executar aqui na New Hack também, a gente sabe a importância de ter ali fãs dentro da sua base que realmente Uhum. vão alavancar o seu business, né, que Sim, faz total diferença. e um desses professores, que é o Pedro Munari, ele tem o canal de pesquisa operacional que é mais assistido no idioma português. Tem gente da África que assiste. Caramba. E ele vai produzir conteúdo no canal dele já comentando da nossa plataforma. Então, se qualquer outra empresa surgisse agora, ela já ia ter essa dificuldade de distribuição. Levando em consideração, né, que no ambiente de startups muitas vezes você vai ter que mudar a direção e realmente entender se o caminho que vocês estão seguindo é o que faz mais sentido, né, se o cliente, né, se o ICP realmente é o correto, ou então se, enfim, o produto está retendo o que ele deveria. Qual que são as principais métricas que vocês monitoram dentro da Harumi para entender se o caminho que vocês estão percorrendo é o que faz mais sentido para o momento? Uhum. Acho que para uma startup early faz muito sentido acompanhar a retenção. Eu digo retenção porque, no nosso caso, a gente lançou a plataforma, as pessoas ficam logadas lá e são os profissionais que estão usando, fazendo a modelagem mesmo, que a gente está acompanhando. Então, acho que a retenção, mas a receita também é um fator importante. Só que a gente tá num estágio tão cedo, porque a gente lançou a plataforma faz um mês, que eu não tenho um Entendi. histórico pra dizer, nossa, a retenção tá aumentando ou diminuindo, mas a gente olharia pra esses dois. E nas suas últimas empreitadas também, você já tinha essa noção da importância de medir a retenção logo no começo ou você foi aprendendo isso, enfim, depois de talvez olhar para a métrica errada no momento que você deveria estar olhando para, enfim, retenção ou até para receita, algo nesse sentido? É uma boa pergunta. É porque antes de a Voyager se tornar uma startup de quality assurance, nós éramos um marketplace. Uhum. E era um marketplace de demandas de desenvolvimento de software, quase uma competidora da Workana, da vida. E a retenção não estava muito legal. Então, todo mês a gente estava batalhando, vendia tantas demandas, e aí no mês seguinte às vezes caía, daí a gente lutava para aumentar de novo no mês seguinte. E E vocês faziam, enfim, esse monitoramento por cohortes, né? Então, ou não exatamente, qual era a dinâmica de batch que você olhava de clientes para entender ali realmente.
O que era uma retenção não, quais eram as premissas para Uhum. A entender? gente tinha acompanhamento de cohorts também, só que a gente estava vendo mais a quantidade de demandas vendidas mês a mês, e Uhum, ela era inconstante, porque a pessoa solicitava uma demanda e daí ela, não vou dizer churnava, mas aí o próximo vez que ela pedia demorava muito. Então, acompanhar essa retenção lá, no sim. nosso caso, seria ver com qual constância que ela ia estar logando na plataforma e usando de forma frequente. Foi importante pra gente entender que aquele negócio ia ser difícil escalar daquele jeito que tinha sido estruturado. E a gente aprendeu isso do jeito mais difícil, que era tendo essa dificuldade na pele. Então, as experiências passadas ajudaram a ter a noção de que isso é importante. E levando em consideração, né, que você está empreendendo pela terceira vez, né, citou, enfim, das suas experiências passadas e como elas estão te ajudando agora, gostaria de entender, né, e que você falasse um pouco mais, quais foram os principais aprendizados e qual é a principal diferença de estar empreendendo agora, tendo toda a sua bagagem, enfim, tendo trabalhado em startups, tendo empreendido mais de uma vez, como que isso te ajuda, enfim, a te diferenciar ali na execução de uma fundadora de tecnologia hoje em dia? Uhum. Eu acho que os erros você não vai cometer de novo. Eu posso falar de um específico, que é essa questão de você, quando tá trabalhando com outros co-founders, deixar tudo alinhado e formalizado desde o começo. Eu não vou aqui adentrar em muito na situação específica, mas você deixar para formalizar isso depois pode gerar muita dor de cabeça. Então, nessa última startup, a primeira coisa que eu fiz com o Marcel foi formalizar no papel exatamente as regras. E Uhum, a gente já tá super na mesma página do que vai ser a nossa expectativa de longo prazo. Outras coisas também, contato de um advogado. Na primeira startup você tá todos os contatos você tá indo atrás. Pede indicação de outro founder. Quando você vai fazer a sua segunda, você já tem os seus contatos, você já sabe, eu usei aquela contabilidade, eu usei aquele advogado, eu gosto daquele advogado. Então, você juntar tudo que você precisa pra dar o pontapé, é você já tem, é muito mais rápido. E a mesma coisa com investidores. Muitos investidores anjo que estão hoje na minha terceira startup, eu conheci, eles tinham investido na minha segunda. Então você reaproveita tudo. com certeza. Tem até uma passagem do livro do Naval Ravikant, não sei nem se é assim que fala, É, eu, não- aquele eu, almanaque lá. o Almanac, eu achei que você. É dele o do Golden Circle? Não, exatamente, né? É que eu lembro desse nome, eu já vi esse livro, mas Uhum. eu não lembro o conteúdo dele exatamente. Gosto muito. E ele fala que escolha jogos de long term, né? De, Uhum. de long term, Longo prazo. longo prazo. E pessoas de longo prazo, porque os frutos você vai colhendo desse jogo de. É, É um feito composto, assim, né? exatamente, você vai Legal. compondo. Então, até depois que eu saí da segunda startup, e ela ainda tá operacional hoje, que eu não comentei, né? Ela não fechou. A dupla, que foi a primeira, eu encerrei a operação. Uhum. A segunda tá viva até hoje. É, quando eu pensei se eu ia desistir de fazer uma terceira startup e voltar pro mercado para dar uma pausa, eu falei, não, porque todo, todo efeito composto que eu poderia ter, eu ia perder. Eu ia perder um timing, não sei, Uhum. ia me afastar das pessoas. Falei, não, eu vou continuar crescendo meu efeito composto aqui. E funcionou, porque, como eu disse, os anjos acabaram não perdendo contato comigo, investiram. Então, eu Sim. consegui transpor. Eu acho que é isso. É um efeito de persistência ali que ajuda. Boa. Só pegando um gancho aqui também, aproveitar o tema, você já passou por experiência de ter que encerrar o CNPJ, na primeira startup, passou por outra de ter que pivotar completamente o business, o modelo de negócio, até mesmo talvez ICP. Quais premissas você usou, até mesmo como que foi ali a tomada de decisão, uma de ter que encerrar o CNPJ, de entender, nossa, isso aqui realmente não faz sentido para mim nesse momento, ou até porque mesmo você não decidiu pivotar para outra coisa. E na segunda, né, empreitada, ao invés de encerrar o CNPJ, vocês decidiram pivotar e construir outro produto ali, no que vocês estavam construindo. É uma pergunta muito boa. E, obviamente, o que eu falar agora não vai se encaixar para o cenário de todo mundo, é Claro. muito específico. Mas no primeiro, é,
eu pensei em prosseguir com o mesmo CNPJ e pivotar sua tese, só que na época que eu conheci os meus 2 co-founders passados, os co-founders da Voider, eles também já tinham um CNPJ. Então foi muito mais jogo de entender, a gente vai prosseguir com o CNPJ de quem? E como eu já trabalho no back-office desde a Traction, pra mim não seria um problema lidar com contabilidade e encerrar o CNPJ. Aí eu fui lá e fiz isso. Mas na Voider, a gente não encerrou o CNPJ quando estava pivotando, porque a gente já tinha captado uma rodada pré-seed. Entendi. Então, e a gente tava com dinheiro ainda no caixa. Acho que não faria sentido naquele momento fechar um CNPJ para fazer uma nova captação. A gente só prosseguiu. Acho que também porque quando alguém investe numa startup pré-seed, a pessoa já tá ciente Claro. que a chance de pivotar é muito alta, né? Sim. Então, no caso ali da dupla, não tinha talvez nenhum passivo ali que você teria que arcar, algo nesse sentido, foi mais exatamente só uma questão contábil para encerrar o CNPJ e começar outro business depois. Sim, eu tive que explicar e conversar com os investidores da dupla também. Só Ah, que você também teve investidores na dupla. eu tive. E eu tinha Entendi. captado até com o fundo também. Ah, então, só para entender nesse sentido, por que que houve essa decisão de encerrar o CNPJ da dupla mesmo com investidores e na Voider, né, vocês decidiram continuar assim, só para entender se não teve nenhuma pressão dos investidores para continuar ou tentar pivotar, enfim. Ou se eles ficaram tranquilos em você só encerrar o CNPJ e começar outro business posteriormente. O investidor institucional, ele ficou meio assim, confuso, digamos. Mas ele entendeu que o Uhum, o modelo de negócios não ia escalar do jeito que a gente imaginava. Eh, eh, eu acho que como eu fui transparente em todo momento, a relação terminou super bem. Tanto que ele até comentou: "Ah, se algum outro fundo vier pedir referência de você, eu vou falar bem de você". legal. Ah, como eu não tinha gastado eu tinha gastado 20% só do que eu tinha captado, eu retornei os outros 80% para o fundo. E por que que a gente decidiu encerrar o meu CNPJ? Acho que foi literalmente eu me sacrificando ali pra estar com os meus co-founders. Eh, Em todas as iniciativas você teve co-founder, em nenhuma você é uma solo founder. na dupla eu era solo founder. Qual que você diria que é a principal diferença de, enfim, entrar nessa empreitada sozinha? Óbvio, você nunca tá sozinha, você tem que pelo menos, né, angariar os primeiros talentos para te ajudar a construir o business, mas é completamente diferente o skin in the game, né, de um early employee, né, comparando com founder. Então, assim, quais que são as principais vantagens e desvantagens, você diria, de empreender de uma maneira solo e empreender com sócios, da maneira que você fez posteriormente? Hã, a verdade é que eu estava solo founder, mas não queria estar. Então, durante todo o tempo que eu estava solo founder, eu tentava trazer algum co-founder técnico, porque é essencial, se você está construindo uma startup, você precisa de alguém que entenda muito de fazer produto. Então, foi mais um acaso, não acaso, mas aconteceu e eu estava ali tocando o negócio, por isso que eu acho até por isso foi a decisão que eu tomei de encerrar ter esse sacrifício pra me juntar com 2 pessoas técnicas. Eu estava disposta a fazer aquilo pra construir uma startup de tecnologia. Eh, aí agora no começo dessa terceira startup, a Harumi, Uhum, eu comecei a ideia, testando mesmo, sem ter o co-founder, eu estava entendi. sozinha. Que eu estava com essa mesma mentalidade, eu vou começar aqui e eu vou conversando com as pessoas. Então até eu achar o Marcel levou 2 meses que eu fiquei sozinha. E o Marcel estava sozinho também, trabalhando já. Então, talvez não seja tão incomum assim, você começar por conta e no meio do caminho você ir procurando alguém. Pelo menos eu fiz assim, né, É, eu eu não acho que esperei encontrar alguém pra falar: "Não, agora eu vou tocar com essa pessoa". esse é o poder de leverage e convencimento quando você já tem pelo menos talvez uma hipótese um pouco mais estruturada, aumenta muito mais do que, enfim, seria muito diferente você chegar para o Marcel e falar: "Vamos empreender junto", mas, enfim, a gente não tem nada e depois você chegar com algo um pouco mais estruturado, pelo menos uma tese, algo nesse sentido, né. Uhum. Sim, e eu estava tão determinada que eu queria empreender que
mesmo se eu tivesse que fazer sozinha, eu ia continuar de forma indefinida, Que é o então principal. Boa, Miriam. E só voltando num tema aqui que a gente estava tocando anteriormente, que era sobre pivotagem ali, né, de um business, de um modelo de negócio, de um produto. Como que foi para você a questão realmente de carga emocional de você ter construído um produto do zero, ter feito com que pessoas acreditassem no seu sonho, ter vendido o sonho para investidores, colaboradores, né, no caso da dupla não teve um sócio, mas você também estava procurando, enfim, co-founder técnico e em um momento ali, não repentino, óbvio que é um processo, mas você realmente tomar a decisão que não faz mais sentido todo esforço e dinheiro e realmente investimento de tempo que você teve e ter que, de fato, ou encerrar ali o CNPJ ou pivotar completamente esse business. Como que foi para você lidar com essa situação? esse processo ele é gradual. É que você vai percebendo, no decorrer do negócio que, ele não tá escalando na velocidade que você queria, então você vai já tendo essa hipótese de que talvez você tenha que pivotar. Então, não é que é uma coisa que vem do dia pra noite, você vai percebendo aos poucos. É aquela que você vai ficando triste, "Puxa, se eu tiver que pivotar, meu Deus, eu já me expus aqui nas minhas redes sociais, já falei pra todo mundo o que eu tô fazendo". Só que também tem aquele fator de que você acha que as pessoas prestam mais atenção em você do que elas realmente prestam. Uhum. E enquanto o seu negócio não estourar de fato, enquanto ele não atingir o product market fit, você mudar de roupa, mudar a tese do negócio, não vai ninguém vai ficar: "Caramba, nossa, ela mudou, que horrível". De Ninguém vai fato, é. ninguém vai ficar julgando, eles vão falar: "Ah, ela mudou. Deixa eu ver a tese nova. Nossa, faz mais sentido. Talvez eu compre mais essa tese". Eles vão ficar, entendeu? Você Tem não muito tem. essa questão de ego, status também do fundador de ter que realmente começar do zero e realmente assumir que errou, de fato, né? Isso acaba sendo um pouco difícil para nessa questão, mas acho que virar a página é o mais importante do jogo. Você vai errar em todo momento aqui, você tem que entender e Uhum. lidar bem com o erro, sabe? A Y Combinator fala exatamente isso, porque eles são muito adeptos dessa ideia de lança, testa, não deu, pivota, lança, Exato. testa, super rápido. E não importa quantas vezes você tenha que pivotar, e ninguém vai se lembrar. O Lança, importante é fail fast, né? Então. vai lançando. Uhum, E eu fui mais ou menos nesse caminho. Pode ser até que eu tenha que pivotar meu negócio atual. Não sei, eu uhum. vou descobrir. Cada um leva de um jeito, mas eu tento não levar pra esse lado pessoal, né. Não, com certeza, eu acho que é o mais importante, né? E pegando um gancho também, sobre, enfim, você ter levantado dinheiro com investidores em todas as três iniciativas que você criou, qual que você diria que são as melhores práticas, ou enfim, realmente ali, talvez dicas que você foi aprendendo ao longo da jornada de como você executar um processo de fundraising de uma maneira mais eficiente, eh, e também como que você mantém uma boa relação de longo prazo com os seus investidores, até porque pelo que eu entendi, né, seus investidores das iniciativas, passadas estão te apoiando na iniciativa atual, né, então como que você, enfim, mantém esse relacionamento de longo prazo? Uhum. Tem algumas coisas que me vêm à mente. Uma que eu acho válido recomendar, não que é um livro, não que tudo desse livro vai se aplicar para o cenário do Brasil, mas é um livro chamado Fundraising, do Ryan Breslow. Ele dá algumas dicas Legal. ali. Uma coisa que ele fala é você criar um FOMO. Não que eu tenha feito isso, porque eu não tinha nem lido o livro na época. Mas acho que há vários tem founder que fez desse jeito e para eles funcionou, que é você avisa os seus investidores, isso no caso de fundo. Fala assim: "Ah, eu vou abrir uma rodada, será que a gente não pode conversar naquela semana específica desse mês?". Só que aí você agenda essas reuniões com múltiplos fundos numa mesma época. Porque os fundos, eles falam entre si. É uma comunidade pequena aqui no Brasil. De fato. E você cria essa rodada em que todos os fundos vão estar te analisando ao mesmo tempo, isso gera um FOMO, e faz tudo de forma consecutiva. Tem gente que prefere fazer assim. Eh, mas se não der certo, suponho que você fez e mesmo assim não captou, eu acho que é uma questão de continuar falando
com mais fundos, acabou o fundo no Brasil, dá um jeito de falar com fundo de outros países da América Latina, não sei, vai falando. Porque até um conselho de um advogado que tá me ajudando, ele tem muita experiência lá fora, no Vale do Silício, ele fala, eh, nunca vi um founder ou melhor, já vi vários founders que conversam com, sei lá, 30 fundos não Uhum. conseguirem levantar uma rodada, mas eu nunca vi um founder que conversa com 200 fundos não conseguir levantar. Então, é uma questão de falar com gente suficiente até alguém dizer o primeiro sim. É um jogo de números, no final das contas. É um jogo de números. Uma vez E que alguém depois do fala primeiro é isso que você ia falar agora, né, depois do primeiro sim, quando você já ancora, os outros sims vêm muito mais fácil. exato. Então, fala com muita gente. E aí tem mais uma outra dica, isso também aprendi de um jeito mais difícil. Se você tá ali amadurecendo o seu pitch, é melhor você não tentar amadurecer com um fundo super top. Começa com os fundos um pouco menores ou menos disputados, não sei. Third, second tiers, etcétera. Por aí, sim. Começa amadurecendo seu pitch com eles, recebendo feedback, aí você depois vai pra esses fundos. Porque já aconteceu de uma vez eu já, pá, primeiro pitch vai com um fundo bom, aí você fica, "Ai, não, Azeitado, não sim, tava não. azeitado. Sim. E aí você já se queimou. Então isso é É importante. importante não queimar cartucho, né, com Exato. certeza. E Miriam, a gente tá caminhando aqui pro final desse episódio, finalizar com uma pergunta que eu acho que é extremamente importante para os founders que estão ouvindo a gente, principalmente os que estão se aventurando nas novas tecnologias, né, o seu produto atual, né, o core é a inteligência artificial, ah, e enfim, vocês estão executando o go-to-market aqui no Brasil, né, enfim, com os talentos não? Mais ou menos. Ah, é? Que legal, É porque interessante. a gente fez o Discovery aqui no Brasil, mas também com pessoas lá de fora. Inclusive, a sede da empresa hoje tá lá fora. Ah, a sede da empresa é lá fora? Ah, Sim. interessante, eu não sabia, achei O que dinheiro dos investidores já foi aportado lá ah, fora. você flipou, foi quando você abriu possivelmente Delaware, algo assim. Isso. Tá, entendi. Mas já tá estruturado, a plataforma já tá tudo em inglês e Legal. o nosso go-to-market é ser global. Vai ser global. Ah, não, isso muda bastante então, mas acho que a pergunta mesmo assim faz sentido, né, que, enfim, principalmente com AI, que vai surgindo novas tecnologias, novas aplicações a todo momento, como que vocês se mantêm atualizado, principalmente agora que, né, vocês vão executar um go-to-market global, como que você constrói um moat para executar, de fato, esse processo de, enfim, de levar o produto a um mercado global, né, em um ambiente ali que muda constantemente. Uhum. O fato de a gente ter começado o Discovery já com pessoas lá dos Estados Unidos, empresas, já fez a gente entender o nível de maturidade lá. E a gente pode pensar que o nível de maturidade aqui é menor, mas no nosso caso não é isso, porque como a gente está atendendo enterprises que otimizam os processos, essas enterprises elas têm times lá e aqui e eles se conversam. Então, o grau de maturidade tecnológica é semelhante. Isso já faz com que a gente, desde o começo, já esteja no topo ali da crista, assim, do que Uhum. está sendo usado. Então, eu acho, para outros founders, no caso, é conversar com gente nos mercados que você acha que já estão mais avançados, para você saber o que eles estão fazendo. Ler bastante, continuar estudando. Não, com certeza. É, eu Ter um acho co-founder técnico muito bom também ajuda, porque essa pessoa já vai estar se atualizando de qualquer jeito. o importante é não só aprender a todo momento, mas saber executar rápido o que você está aprendendo real time e, enfim, e aprimorando o produto para, de fato, se manter atualizado, né. Mas Miriam, muito obrigado por todos os insights que você trouxe aqui. Acho que vai gerar bastante valor para os fundadores brasileiros que estão nos assistindo. Parabéns pela bagagem, pela trajetória. Com certeza você vai ter bastante sucesso nessa iniciativa. É muito bacana e muito inspirador ver brasileiros tentando construir iniciativas globais. E acho que realmente a sacada de vocês é muito boa. É uma bastante relevante. Tem bastante dinheiro disponível na mesa. Com certeza é muito melhor que um brasileiro consiga buscar essa grana que está, enfim, disponível. Pessoal, não deixem de checar se você não faz parte ainda da nossa comunidade, no link da descrição, e também o Journey, né, que é a nossa imersão para acelerar startups de early stage. Muito obrigado para quem ficou até aqui e nos vemos na próxima. Abraço.